Então, gente, hoje nós vamos começar o capítulo 8 e o que eu achei que tal era necessário a gente dar um passinho para trás, porque eu achei que o conceito de pecado ainda não estava claro. Então, a gente vai dar um passinho para trás e outro para frente. É assim mesmo, as coisas são assim, né? E é bom que quem já sabe clareia mais, ok? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Então, o que o Kardec está falando, gente, se o meu conceito de bem é os 10 mandamentos, basta eu ficar quieto, porque os preceitos dos 10 mandamentos são negativos, é não faça, não faça. Se você tiver a virtude passiva, você cumpre os 10 mandamentos. Só que isso é uma coisa de 3.000 anos atrás. Então, Jesus já mudou isso muito. Isso aqui é o primeiro passo. E, aliás, a maioria de nós na Terra não consegue nem cumprir isso. Nem isso aqui a gente consegue cumprir. Mas o que, que ele está falando? Não basta ter essa virtude passiva. Então, os 10 mandamentos é o mínimo. É preciso uma virtude ativa. Capítulo 11. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? Isso é tão importante, gente, porque à medida que o espírito evolui, que o divino vai desabrochando na consciência dele, a ética dele vai refinando. E outra coisa, a experiência com o amor divino vai mudando o olhar dele para as situações. Então, quando Paulo fala que ele pecou, eu não posso achar que ele faz o mesmo pecado que eu, né? O que ele chama de pecado, a maioria das vezes nem me faria corar. Vocês estão entendendo? Porque a mente dele, o divino, o Cristo já vive dentro dele. Então, a noção dele de bem e mal é muito mais profunda do que a minha. E é isso que ele fala. Tem coisas que eu nem sequer admito que é falta leve. E para ele é grave. Então, isso advém de nós. Olha bem, se Jesus falou que eu tenho que amar o outro como eu me amo, e a partir daí amar a Deus, então veja bem, o que é pecado? É tudo que eu faço contra a minha evolução espiritual, porque mostra que eu não me amo. Agora, segunda coisa, quantos não você já recebeu de Deus? Porque Deus não responde para o ego, ele responde para o espírito. Então, se você pediu algo para Deus e ele falou não para você, é que não era a favor de você, não era esse desejo seu, era contrário à tua evolução. Olha só. E como que eu tenho dificuldade de saber o que é bom para mim? E como que eu acho que eu sei o que é bom para o outro? Aí eu vou fazer a oração, dou ordem para Deus. Me cura, me arranja um emprego, me arranja um marido, me arranja aquela transferência que eu quero para outra cidade. E aí eu dou a ordem para Deus, né? E a mesma coisa em relação ao próximo. Cura meu filho, arruma um emprego. Mas se eu não sei o que é bom para mim, como que ousadia eu tenho de dar ordem para Deus? E mais ainda, falar o que ele tem que fazer em relação ao outro. E é isso que Kardec fala: quando for orar, pede o quê?
força, resignação, a presença do divino esteja com você. Agora, o que vai acontecer? Quem decide é o divino. Mas a gente não acredita que Deus possa amar nosso filho mais do que eu amo. Então, vem daqui, ó. Eu faço escolhas contra a minha evolução. Por isso que pecado é chamado errar o alvo. Eu fiz a escolha errada. É contrária ao que eu preciso. Então, você vê que a noção do que é certo e errado, ela vai aprofundando, ela vai renovando. E à medida que eu consigo amar, né? E eu consigo perceber esse amor de Deus, eu tenho mais respeito pela ação de Deus na vida do outro. Então, eu começo a mudar tudo isso. E aí, vão mais um tiquinho só. Livro dos Espíritos, questão 895. Além dos defeitos e vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. As qualidades morais são frequentemente como banho de ouro sobre um objeto de cobre que não resiste à pedra de toque. Um homem pode ter qualidades reais que fazem dele, diante de todos, um homem de bem. Mas essas qualidades, ainda que sejam um progresso, nem sempre resistem a certas provas, e basta tocar no interesse pessoal para colocar o fundo a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como um fenômeno quando se apresenta. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende sua destinação. Então, olha o que ele fala, gente, que o desinteresse é coisa rara. Então, por que eu acho que eu sou desinteressada? Gente, nós estamos um saco junto. Uma pessoa desinteressada é uma coisa muito rara. Não, pode passar na sua cabeça que você não conhece nenhuma, nem você mesma. E é assim, eu também estou no mesmo saco. Então, o desinteresse, interesse pessoal, vulgo chamado egoísmo, está por trás de todas as minhas ações, das nossas ações. Então, o que ele vai falar? A questão do apego, mas a gente acha que apego é ao carro. Não, meu bem. O apego é às pessoas, o apego é apego às minhas ideias, ao meu partido político, à minha visão de mundo. Tudo isso é coisa material. É apego que você tem. Então, não existe apego só àquela cristaleira. A gente tem apego muito piores do que a cristaleira. Entendeu? E aí, olha o que ele fala. Pelo desinteresse, ao contrário, prova que vê o futuro sob um ponto de vista mais elevado. Então, o que ele fala? Eu tenho qualidades morais desde que não vá contra o meu interesse, ou seja, o meu egoísmo. Agora, tocou o meu interesse pessoal, a qualidade acaba na hora. Então, gente, quando a gente chega aqui, nesse outro patamar que Jesus falou, amem-se como eu vos amei, para me amar como Jesus, eu tenho que ter comunhão com Deus. E mesmo isso, essa comunhão, ela não acontece de uma profundidade de uma vez. Eu vou construindo essa comunhão com Deus e a minha capacidade de renúncia e sacrifício, ela é proporcional também a essa comunhão. Então, é um processo, né? Isso, então, olha bem, o meu olhar de certo e errado mudou. Porque se eu estou tendo comunhão com Deus, o meu olhar para o mundo, para as relações e para as pessoas está baseado no amor, não no apego, não na parentela. Olha como é que vai mudando. Então, por isso que a gente vai ter esse conflito de bem e mal durante muito tempo.
porque isso vai me ajudando a discernir esses níveis de bem e do mal. O conflito que Paulo vive de bem e mal não é o meu conflito. Então, quando a gente chega aqui em nós já não temos o conflito entre o certo e o errado, porque a gente já conhece a lei de causa e efeito. Nem que seja por medo, a gente não faz o errado. O explicitamente, o conscientemente errado, não faz. Agora, o nosso problema é entre duas coisas aparentemente boas. Aí vem o conflito. Porque como é que eu faço hoje? Eu escolho. Aí eu rezo para Deus, Senhor, abençoa a minha escolha, me guia nesse caminho. Em nenhum momento eu pergunto o que Deus quer. Não, porque vai que Ele não quer o que eu quero. Eu não pergunto. Entre as duas opções aparentemente boas, eu devia perguntar. Mas vai que Ele vai escolher aquela que vai contra o meu interesse pessoal. Não é? Eu não peço. Aí eu escolho, analiso, escolho, e eu vou escolher sempre a que atende o meu interesse pessoal. Aí isso é pecado. Porque eu tinha que escolher conforme o amor, a vontade de Deus. Mas isso eu só consigo, gente, à medida que eu faço um autoconhecimento, que eu vou aprofundando a minha noção de certo e errado, porque esse é o batismo da cruz, o mais primitivo deles, que é eu ver o meu interesse pessoal naquela ação e abrir mão dele, passando para cá. Mas para isso eu preciso ter consciência. Esse é o primeiro nível do batismo da cruz. Nós não temos nem a gente faz as coisas e não consegue ver o nosso interesse pessoal por trás. Como é que eu vou sacrificar ele? Então, esse nível de, vamos dizer, de entendimento que é bem e o mal, ele vai crescendo, tá? Mas todos esses exemplos que eu te dei vai dar na noção que a Joana de Ângeles traz e que Paulo traz do que é pecado. É desconexão com Deus. Ponto. Todo o resto advém disso, que Paulo chama de aliança, que Joana chama de ponte ego-self. É isso. Ok? Podemos ir para frente? Logo, todos nós somos pecadores. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então, gente, para a gente começar a entender o que Paulo está falando, nós vamos ter que voltar lá no paraíso. Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então, recordando, a gente estudou essa parábola, nós estamos interpretando como sendo um movimento intrapsíquico. Existem outras interpretações, mas nós não estamos trabalhando com elas, nós estamos trabalhando com essa, né?
E acabou com Eva comendo a maçã e entregando para Adão. Foi aí que nós paramos e aí começa aqui agora. Então, o que, que acontece? Os olhos abriram e eles perceberam que estava nu. A questão toda é que, em hebraico, nu e astuto têm a mesma raiz. Então, o que, que quer dizer isso, gente? Que nu não é nu físico. Eles ficaram nu, quer dizer, eles saíram da cobertura divina e se aproximam da astúcia da serpente. É isso que quer dizer. Gênesis capítulo 3, de 7 a 11. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as folhas do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então, gente, a primeira coisa que a gente percebe aí é que a reação de Adão e Eva vai mostrar para nós que não são espíritos simples e ignorantes. Eles sabiam da proibição, eles desobedeceram, eles reagem se cobrindo, se escondendo, e nós vamos ver daqui a pouco colocando a culpa no outro. Né? Então, olha bem, o que, que acontece? Eles vão, a primeira coisa que faz, eles saem da cobertura divina, aproximam-se da astúcia da serpente, e aí, o que é interessante é a pergunta que Deus faz para eles. Qual que é a pergunta que Deus faz para eles? Ele não pergunta o que fizeste. O que, que ele está querendo? Cria consciência que você está fazendo um afastamento de mim. Aonde estás? Olha para você ver onde você está. Você está se afastando de mim. Então a gente viu que nossa evolução ela é feita pelos instintos que me aprisionam depois que eu saí da animalidade. A partir daí, se eu acentuo eles, eles começam a me prender e pela atração divina. Então, na medida que eles quiseram ocupar o lugar de Deus, então a árvore da vida não está no centro da psique mais, existe um deslocamento em relação à serpente, que nós vamos descobrir agora mesmo que é. Então, nós aproximamos da serpente e afastamos de Deus. E o que Deus pergunta é: onde estás? Perceba o movimento que você está fazendo. E aí ele vai falar que ele se escondeu, né? Aí ele pergunta: comeste a árvore do bem e do mal? Aí ele vai. O interessante é a resposta. Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isto? Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Então a gente interpretou o Adão como sendo a parte racional, a Eva a parte da emoção. Toda vez que a gente cai, é que a gente foi tomado por uma emoção. A gente foi tomado, não é porque a gente sentiu.
né? Você foi tomado pela raiva, tomado pelo ciúme, tomado pela inveja, e depois você fez a bobagem. Por isso é que é através de Eva. Então, gente, isso está lá atrás, mas só para recordar, tá? Então, veja bem, olha a atitude de Adão. Ele não assume a responsabilidade. Ele põe a responsabilidade em quem? Pior ainda, em Eva. E quem foi que escolheu Eva para mim? Você, né? Deus que escolheu. Deus que escolheu. Então a culpa é de Eva e é do Senhor mesmo. É do Senhor mesmo que está me cobrando, que foi o Senhor que escolheu essa mulher para mim. É. Entendeu? E quando chega na mulher, o que, que a mulher faz? Põe a culpa na serpente. Exatamente. Aí você vê qual que é o nosso problema. O nosso problema não foi ter errado. Foi através desse erro eu ter reforçado a parte mais instintiva da minha mente, porque eu queria fugir das consequências. Porque eu não assumi o que eu fiz e cumpri com as consequências disso. Eu não fiz isso. Aí o que, que acontece? Eu escondo, eu me cubro e ponho a culpa no outro. Até hoje a gente reage assim, gente. Quando a gente faz algo errado, é a maneira da gente reagir. A gente se esconde, não assume e põe a culpa no outro. É por causa do governo, é porque o outro fez isso, é porque o outro falou aquilo, é você que me tira do sério. A mesma coisa. É nós. Agora, a serpente é interessante porque olha o que, que Deus revela dela. Ela desliza pelo chão e o serpentear é igualzinho à onda mental da gente. Só que ela é horizontal e com a barriga na terra e come da terra. Então, gente, isso é a materialidade, é a parte mais primitiva da minha mente ligada ao instinto. Então, o que eu fiz? O problema não foi eu ter errado. Como eu erro e não assumo a responsabilidade, eu aproximo da minha parte instintiva e me afasto do divino. Esse é o grande problema. E aí, o que, que vai acontecer? O que Deus prometeu. Se você comer dessa árvore, vai ter morte. O que, que é morte? Porque me aproximando da parte mais instintiva, eu peco e, com isso, a morte moral. Essa é a condenação que Paulo está falando lá, que só o Cristo vai trazer tirar essa condenação. Deu para entender qual que é o problema, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, vão em frente. Então, nós temos a serpente astuta, ardilosa, mentirosa, porque ela muda a ordem divina, ela questiona a ordem divina, ela é instintual, é sensorial e ligada à materialidade. Aí, se a gente vai a Adão e Eva, já existia a cobiça de querer ser como Deus, mentirosa, porque ela muda a ordem divina, ela não confia na palavra divina, que as consequências existiriam, né? Ela foge das consequências e ainda por cima culpa o outro. Ela querendo dizer Adão e Eva, ou seja, nós, o ser humano, tá? E porei inimizade entre ti e a Ele mulher, está falando com a serpente. e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É isso que é lindo, gente. Isso que é lindo no texto. Porque a partir daqui começa o plano de salvação de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, para a gente entender esse texto, nós temos que entender assim, ó, no Ocidente, quando um rei vencia outro rei, esse rei vencido vinha diante do vencedor e ajoelhava diante dele. Está rendido, ajoelhava lá. No Oriente não é assim, não. O perdedor vem e vai de cara no chão. Eles não ajoelham, eles deitam no chão. Entendeu? Vai de cara no chão. E o vencedor pisa no pescoço ou na cabeça.
quer dizer o quê? Está dominado. Então, esse ferir a cabeça tem dois sentidos. Um é esse, vai estar totalmente dominado. O segundo sentido, o ferimento na cabeça é mortal. Também quer dizer totalmente dominado. Enquanto que o ferimento no calcanhar não é mortal. Então, o que ele está falando? Vai ter um descendente da mulher que vai ferir de morte o descendente da serpente. Esse descendente é o Messias, é o Cristo. Então, o Cristo vai ser ferido pela todos aqueles que seguem a serpente, ou seja, todos nós que vivemos na materialidade, na parte mais instintiva da nossa mente, apegada a essa parte mais sensual, sexual, material, instintual, a gente matou o Cristo. Só que não foi um ferimento de morte. Por quê? Porque teve a ressurreição. Mas ele veio para mostrar aqui fora o que eu tenho que fazer aqui dentro da minha mente para vencer a minha parte instintual. Para me religar ao divino, que vai me ajudar a vencer aquilo que eu tenho, vamos dizer assim, fortalecido em mim, que é essa parte que me prende. Deu para entender, gente? Então, aqui começa o plano de salvação, a vinda do Messias. Deu para entender em casa, gente? Então, Ô, Vânia, a semente, porque a semente da mulher, que é o Cristo, não pode ter amizade com a semente da serpente, porque o espiritual não pode ter amizade com o material. Isso nós vamos ver lá na carta aos Hebreus, entendeu? Ele vai dar uma metáfora muito bonita falando isso. Esse aqui não, esses dois aqui não tem jeito, não tem acordo. Então, se Vânia, tem uma visão materialista da vida, ela não tem acordo com a visão espiritualista da vida. Não tem como, gente. Não tem acordo. tá. Ok? Vânia, Oi? então o que está escrito aqui, porém inimizade entre ti e a mulher, é exatamente isso que não combina o espiritual com o material. Nem um pouco. Não tem como Tá, ter acordo. É o que Jesus fala. Ou você serve a Deus ou você serve a mamon. Não tá, adianta você entendi. tentar fazer acordo. Não tem acordo, gente. São valores diferentes, são objetivos diferentes, são maneiras de agir na vida diferentes. Não tem acordo. Não tem. Entendi, obrigada. Aí vão continuar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento da gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Só fazendo um parêntese, gente, que essa parte aqui é interpretada como castigo. Eu não vejo isso. Eu enxergo que continua o plano de salvação. É isso que eu enxergo aqui, tá? Opinião pessoal. Então, o que acontece?
o homem domina sobre a mulher. Isso mostra um desequilíbrio no projeto divino. Não foi isso que Deus planejou. Então, se nós temos um desequilíbrio entre a razão e o sentimento, isso não foi plano divino. E a maioria de nós comete os piores pecados, erros, porque usa o racional sem usar a misericórdia e o amor. Ok? E também mostra desequilíbrio quando socialmente o homem submete a mulher também, porque não foi isso o plano divino. Mostra consequência do desequilíbrio humano, tá ok? Mas então vamos voltar lá para a nossa mente. Então, o que, que acontece? Esse desequilíbrio entre o racional e o sentimento mostra o desequilíbrio na psique. Não era para ser assim. E aí, o que, que Deus fala? Que para você produzir filhos, vai ser necessária a dor. Então, a dor faz parte desse projeto de salvação. Mas é filhos no sentido de frutos espirituais. Nenhum de nós é capaz de produzir um fruto espiritual sem dor. Por quê? Porque tudo que eu faço é egoísmo, gente. Para mim, dar algum fruto espiritual é um esforço. Eu tenho que romper um pouco com esse egoísmo meu para conseguir produzir algo que expresse o amor divino. E a dor vai ser necessária para quebrar os padrões de orgulho e egoísmo, de me tirar do lugar de Deus. Não tem outro jeito. Para o homem, trabalho. Aonde que trabalho foi punição? Na região espiritual, trabalho é direito. E aí, nós precisamos do trabalho. Então, quando a gente reencarna, você não quer trabalhar, não? Vai morrer de fome. A não ser que você ache um idiota para te sustentar. Mas você vai ter obrigada a levantar da cama e fazer alguma coisa. A vida na carne vai te obrigar. Vai te obrigar a trabalhar, a levantar de manhã cedo, a fazer as coisas deterioram, ficam sujas, você fede, você tem que levantar da cama. E fora o trabalho que nós precisamos para desenvolver nossas potencialidades. Então, o trabalho e a dor são movimentos de salvação, não são punição. E, por último, deu túnica de pele, ou seja, encarnou. E aí, gente, a gente vê o plano divino da salvação que ele criou. Dá o Messias para nos ajudar a vencer a materialidade, a dor, o trabalho e a encarnação. É isso. O projeto de salvação é esse. Então, se a gente vai lá em Paulo agora, a condenação. Qual condenação? Eu comi a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu queria o lugar de Deus, e para mim, se eu for, olha lá, se eu estiver em Cristo, eu me livro dessa condenação. Para os que estão em Cristo. Porque qual que era a condenação? A morte. Então, se eu estiver nesse lugar de achar que eu sou Deus, que eu crio as leis, que eu julgo as pessoas, eu vou pecar. E o pecado vai dar a morte moral. Não tem outra solução. Para mim sair disso, eu preciso conectar ao Cristo. Eu preciso estar em Cristo. Aí eu saio dessa condenação. Porque, por meio de Cristo, eu tenho acesso à lei do Espírito que me libertou do pecado e da morte, que era a minha condenação. A condenação quer dizer o quê? Nessa situação que você se colocou, não tem jeito, você vai pecar e vai viver a morte moral, que é a consequência do pecado. Então, para me reverter isso, eu tenho que me ligar ao Cristo, que é o conciliador, a ponte para que eu possa me ligar a Deus. Deu para entender, gente? O que, que Paulo está dizendo? De fato,
coisa impossível pela lei. Por que que eu não posso ser salvo pela lei? Porque eu estou deformada. Eu fiz um falso movimento de aproximação do instinto, tirei o divino do centro da minha psique, o que é impossível, mas com um falso movimento eu estou desestruturada, ele não está no centro da minha psique. Então, como que a lei me salva? Eu tenho que regenerar. E para regenerar, só o divino, o Cristo. E aí, o que que ele fez? Mandou o Cristo em carne, em tudo semelhante a nós. Em tudo semelhante a nós, para condenar o pecado na carne, né? E a lei estava enfraquecida na carne, impotente. Ela estava impotente. Ela não consegue me tirar dessa deformidade, porque tudo o que eu faço tem como base o egoísmo. E para mim, eu tenho que reconectar o Cristo, porque para ele ir colocar no centro da minha psique, e tudo que eu faço vai ter como referência o amor. É outra criação, é uma regeneração. A lei não pode fazer isso, gente. Só o amor divino. Por isso que a cura do pecado é eu religar, refazer a aliança com Deus. Ok? Para que a justiça da lei se cumprisse. Aí ele vai comparar a vida, eu ligada à carne, lembrando que carne é as más tendências, a parte instintiva da minha mente, e ou o espírito do outro lado, eu ligada aos valores espirituais, a essa noção de espiritualidade, de imortalidade. Então, ele vai comparar as duas coisas, né? Para que a lei se cumprisse em nós, esse ajustamento meu à lei, é necessário que eu ande segundo o Espírito. Aí eu tenho que deixar de andar segundo a carne. Eu não posso andar nos dois. Aí eu deixo de andar segundo a carne e ando segundo o Espírito. Mas os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne. Tá ok? Quem é segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne, morte. Mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. E ele vai fazer essa contraposição entre a inclinação para a carne e a inclinação para a morte em vários versículos que nós vamos ver. Deu para clarear? Né? Paulo sacode a gente. Aí, então, vamos ver Emmanuel falar para nós, então. Outra sacudida, né? Fonte Viva, capítulo 30, Educa. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se imaculada. A joia de escultura pede milagres do buril. Então, o que Emmanuel está falando? Educa. Então, ele vai começar aí, sim, nós somos templo de Deus e do Espírito. E daí? Ele vai falar, educa, disciplina. E nós vamos ver por quê. Então, ele sempre começa com a natureza, não é, gente? Adianta a semente, eu preciso cultivar ela para que vire pomar. Existe a fonte, mas para mim levar essa corrente para onde eu preciso do trabalho para direcionar. Existe a pedra, mas para ela virar uma escultura, precisa do trabalho de virar buril. Ele está dizendo para nós que nós temos uma semente divina. E se você deixar ela quieta lá, ela vai ficar semente. Está entendendo? Você vai precisar educar, disciplina, mesma coisa, vai chegar lá. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós.
quanto estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. 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 Então, se alguém achou que ficou santo em 10 anos dentro do Espiritismo, tem alguma coisa errada com o teu olho. Milênios de trabalho, gente. Nós demoramos milênio para chegar aqui. Então, o que, que ele faz? Nós temos o gen. Ó, Deus está em mim, assim como eu estou envolvido no fluido cósmico. Eu estou em Deus. Eu estou mergulhada em Deus, como um peixe no oceano, assim como dentro de mim existe Deus. Tudo bem. Mas aí ele vai falar. Mas para que essa luz se manifeste, esse divino se manifeste, é necessário os processos educativos da vida nos trabalhem. Então, eu tenho que deixar que esses processos que Deus colocou na minha vida me trabalhem para fazer essa luz. Entendeu como eu não posso orar mandando Deus tirar a doença da minha vida? Entendeu agora por que eu não posso pedir Deus que dê trabalho para fulano, tire ele do desemprego, ou tire ele daquela situação difícil? Eu posso pedir, eu tenho que pedir, hein, gente? Força, que o Senhor esteja junto, amparando, é isso que eu tenho que pedir. Porque às vezes é olha bem, gente, é uma circunstância da vida trabalhando aquela pessoa. Nem em mim eu sei o que aquilo está fazendo. Está quebrando as minhas pedras das minhas resistências. Então, eu peço a Deus coragem, força, que Ele esteja ao meu lado, e Ele vai fazer o que eu necessito. E a mesma coisa para o outro. Não atrapalhe a ação divina na vida do outro. E Deus não é servo teu. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz consoladora. Então, olha bem, o processo educativo, eu tenho que tornar os meus sentimentos enubrecidos, eu tenho que iluminar, cultivar os meus pensamentos, eu tenho que ir nessa grandeza espiritual para que eu possa dar frutos dessa luz que me habita, né? E o verbo equilibrado é a voz, vem de uma palavra equilibrada. Então, o que, que ele está dizendo, gente? Existe uma educação, um processo que foi trabalhado por nós. Então, o fato do divino me habitar, eu não posso achar que ele vai fazer as coisas por mim. Existe uma interação entre o humano com o divino para que esse divino se desenvolva e manifeste em mim, seja através da emoção, do sentimento, dos pensamentos ou da palavra. Mas é um processo educativo, de disciplina, longo, mas eu tenho que começar a fazer. Então, isso não vem pronto. Não é porque é o divino que ele vai manifestar pronto em mim. Não é. Exige de mim um longo e grande trabalho de milênios. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso aperfeiçoamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Entendeu, gente? Por que que eu entendo aquela parte da Gênesis como fazendo parte do plano de salvação de Deus? Mandar o Messias para ele viver aqui fora, me ensinar os processos que eu tenho que viver na minha mente. Ele mandar a dor, olha aqui, o trabalho como artistas celestes do meu aperfeiçoamento. Não é punição.
E, além disso, a encarnação. Então, é por isso que eu entendo que aquilo lá faz parte de um projeto de resgate nosso, né? O que não quer dizer que eu deva sofrer sem necessidade. A dor vem e eu devo procurar ajuda para resolver. Faz parte do meu crescimento resolver o problema. Tá, gente? É isso, na quantidade certa, na hora certa, do jeito certo. E por isso que tem que vir a ajuda para aliviar, né? Para curar. O que eu estou falando é outra coisa. É você aproveitar a oportunidade. Então, ele vai falar desse educa. Ó, educa, você vai do irracional para a inteligência, inteligência para e humanidade em angelitude. Ou seja, a tua escala evolutiva inteira vai ser um negócio chamado educação. Não é só hoje, não. É hoje, amanhã, é depois. É isso que ele está falando. Até você virar um anjo, tem muitos milênios de educação. Então, não pensa que é só para nós. Está todo mundo sendo educado. Paulo está sendo educado, eu estou sendo educado, você está sendo educado. A gente tem que se educar. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Então, gente, é o que Jesus fala: construa o reino dos céus dentro de você e todo o resto virá, né? Então, o Senhor habita em mim, mas eu tenho que aperfeiçoar a minha vida para poder conseguir manifestá-lo. E assim eu construo o paraíso na Terra. Ô, Eu Vânia, colaboro, né? Pode falar, tá boa, Vanessa? tudo jóia, querida? Beijo a todas. É o eixo ego-self O eixo ego-self. Então, sendo para construído. Paulo, o pecado é quebra da aliança, ou para Joana, a desconexão com o divino. E a cura é refazer a aliança homem-deus, o eixo ego-self. Mesma coisa. Então, gente, a gente tem que se aperfeiçoar para poder esse divino se manifestar em nós. Alguém quer perguntar alguma coisa?